Deixa eu ver se vai começar aí. Pronto, tá gravando. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Então, beleza, é isso aí. Então, lembrando que essa aula vai ficar gravada. Assistam quantas vezes vocês quiserem. E bora lá começar para ficar bem bonitinho, explicadinho para vocês essa questão de entalpia e entropia aí. Antes de falar de entropia, deixa eu só colocar um slide em branco aqui para eu deixar mais fácil de eu escrever. Antes de falar de entropia, a gente tem que falar aí, ó, de entalpia, só um ponto aí, tá? A gente começou a falar de entalpia lá naquela sexta-feira, na sala de aula, mas a gente falou muito, muito pouco, a gente só falou de entalpia de ligação, que a gente estava falando das ligações das moléculas. Vou relembrar isso para vocês também. Então, quando a gente falou lá, né, a gente falava o quê? Que dois átomos, quando eles estão ligados entre si, se você quiser quebrar essa ligação aí, ó, né, e separá-los, você tem que fazer o quê? Você tem que fornecer energia. Fornecer energia. Nossa, meu N fica muito feio. Olha aqui o N aqui e o N aqui. Maravilhoso. Né? Então, vocês têm que, para separar, a minha cachorra vai latir mesmo, gente. Olha a braveza, olha a braveza. Ixi, Maria. Tá bom já. Vigiando a casa. Você tem que fornecer energia para quebrar essa ligação. Tá? E aí também a gente falou o quê? Que quando você tem dois átomos... Quando você tem dois átomos aí e eles vão formar uma ligação, né? Quando eles formam ligação, eles liberam energia. Né? E aí a gente ficou falando disso. A gente falou o quê? Que uma reação que libera energia, ela é uma reação aí, é um processo, uma reação. A gente pode colocar aqui, ó, né? Exotérmica para fora, e uma reação que você tem que fornecer energia é uma reação aqui do tipo endotérmica. Tudo bem até aí, né? Então, se a gente fosse fazer um gráfico, de energia, como é que ia ficar esse gráfico de energia? Né? Vou colocar aqui, ó, uma energia. Na verdade, eu vou fazer dois gráficozinhos, um para cada. Um gráficozinho para cada aqui. Se a gente tiver uma reação endotérmica, que é o primeiro caso aqui, ó, você vai ter os seus reagentes aqui e os seus produtos no nível mais alto de energia. Você teve que fornecer energia para ele. Então, se os seus produtos têm mais energia do que os seus reagentes, porque você forneceu energia, né? Ele vai ser uma reação aí do tipo endo. E o contrário aqui também acontece, né? Se os seus reagentes têm mais energia do que os seus produtos, você vai ter aqui uma reação do tipo exotérmica, né? A gente falou bastante disso daí, falou desse ponto de exotérmica e endotérmica. A gente chegou até a falar de energia de ativação, não falou? Só me confirma se a gente falou energia de ativação ou não. Falamos sim, boa, isso aí. Só relembrando então, eu vou falar mais rapidinho desses pontos que a gente já falou. Energia de ativação seria o quê, gente? Seria o quê, né? Por que todas as reações exotérmicas não aconteceriam e coisa e tal? Porque para você passar do reagente para o produto, normalmente você tem uma barreira energética aí, né? Que é chamada aqui, ó, que é chamada de energia de ativação. É uma energia que você tem que... Energia de ativação. É uma energia que você tem que ultrapassar. Lembra de uma montanha russa? O carrinho ele tem que subir aquele monte, ele tem que subir aquele montinho para depois descer, tá? Isso é a energia de ativação, e a energia de ativação é o que permite aí que as reações não fiquem acontecendo naturalmente, sempre espontaneamente. Tudo bem? Um ponto interessante falar de energia de ativação
quando a gente fala aí, é de enzimas, né? Enzimas, elas têm a capacidade aí, são proteínas que nós temos, né? Elas têm a capacidade de diminuir a energia de ativação. Então, se a gente pega essa energia de ativação aqui, vermelhinha, que aconteceria, sei lá, com um custo mais elevado, se a gente colocar aqui uma enzima para fazer essa reação aqui, ela faria aqui, ó, com um custo bem baixinho. E por isso que muitas reações que acontecem no nosso organismo, né, não acontecem no dia a dia. Por exemplo, a amilase lá da nossa boca, a gente também falou isso, eu lembro que a gente falou, ela diminui a energia de ativação e por isso essas reações, elas acontecem mais facilmente do que outras reações que aconteceriam, né? Reações exotérmicas também têm uma energia de ativação, então não esqueçam disso também. Por exemplo, a gasolina queimando é uma reação extremamente exotérmica, mas ela não fica queimando sozinha. Você tem que fornecer o quê? Você tem que fornecer uma certa energia aqui, ó, energia de ativação, né? Essa energia de ativação para que a reação comece a acontecer. Se você pensar no motor do carro, é o momento que o quê? Que a vela dá a faísquinha lá, a faísquinha da vela é que fornece energia de ativação para a combustão da gasolina. O produto, né, que é o CO2 que vai sair do escapamento do seu carro lá e água, que vai sair, claro, na forma de vapor, ele tem menos energia do que o reagente, que é a gasolina. A energia que ele está liberando de uma reação exotérmica aí vai servir para quê? Vai servir para você andar de carro aí do jeito que você quiser, tá? Então são esses pontos que a gente parou de falar na aula passada, e aí entram os novos pontos, que é o quê? Que é quando a gente fala de entropia, quando a gente fala de entropia e quando a gente fala de energia livre de Gibbs, tá? Então, primeiro vamos falar de entropia. A entropia, ela entra nos pontos para a gente saber qual é a espontaneidade de uma reação ou não. Por que isso é importante para vocês? Porque quando a gente vai falar da estabilidade de um medicamento, se aquele medicamento vai se decompor nos seus reagentes ou não vai, quanto tempo que o medicamento vai durar, isso entra na parte físico-química. Você tem que meio que imaginar um pouco e saber cálculos de entropia, vai ter que saber a entalpia e vai ter que saber também a relação com a energia livre de Gibbs, né? E eu vou explicar por que tem essas três grandezas e por que tem a energia livre de Gibbs, principalmente. A entropia e a entalpia, a gente meio que já fica usando, tá? Então, vamos falar da entropia. Quando a gente fala de entropia, é um pouco ser geral demais, tá? Não é a definição, tá? Você não vai achar num livro, o livro de ensino médio você até que acha, assim, um pouco. Mas falando que a entropia, ela está relacionada com o quê? Com a desordem. Com a desordem, tá? A entropia, ela está relacionada com a desordem de algum processo. Tudo bem? Vou explicar para vocês aqui uma coisa fácil para entender essa desordem, para entender essa entropia. Vamos ver aqui, deixa eu colocar outro slide branco aqui. Né? Como que a gente pode entender a entropia? Olha lá. Então, quando a gente vai falar de entropia, vou imaginar um becker aqui. Um becker 1, um becker A. E o becker... Vocês acreditam que é difícil fazer linha reta nesse negócio, velho? Eu gosto dessa mesinha aqui de escrever, mas fazer uma linha para baixo, olha que difícil. Não sai, velho. É engraçado isso. Mas, enfim. Tá bom. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos falar aqui, ó, de dois Becker. A, e a gente tem aqui o Becker. Deixa eu tirar colocar aqui pretinho. O Becker B aqui. Primeiro, tem aqui água. Vamos colocar aqui a aguinha. Tá? Água mesmo.
H2O. O segundo tem água, mais, vou colocar aqui, NaCl. Vamos fazer vários... Pergunta, né? Tendo esses dois aí, tendo esses dois Beckers, qual tem maior entropia? Qual tem maior entropia? Responde aí no chat. Isabela respondeu. Quem mais vai responder? Aperta esse B no teclado e aperta o Enter, por favor. Qual vai ter maior entropia? Igual a Isabela falou aí. Boa, boa. Isso aí, todo mundo acertando. Qual vai ter maior entropia? O B. Por isso que a gente pode pensar em questão de bagunça. Entropia é maior desordem. Onde que tem maior desorganização? No B. Por quê? Porque no B você tem dois tipos de substâncias interagindo entre si lá. Você tem o sal e você tem a água. No A você tem só a água, tá? E aí uma pergunta aí, importante. Não, antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer alguns comentários. O universo em que a gente vive, ele gosta de bagunça. Tá? O universo que a gente vive, ele gosta de bagunça. Ele gosta da desordem. Tá? Vamos supor um outro exemplo aqui, ó. Um exemplo do universo gostar de bagunça e ele tende a desorganização sempre naturalmente. Vamos imaginar aqui o seu quarto, né? Exemplo do quarto aí. Né? O seu quarto, deixa ele 3 dias sem arrumar. Como vai ficar? Como vai ficar o quarto? Super bagunçado, né? Por quê? Porque o universo tende a uma maior entropia naturalmente. Você não vai chegar um dia, acordar e naturalmente o seu quarto vai estar mais arrumado, né? Então, isso é um exemplo que o quê? Que você tem que gastar energia, gasta energia para manter o quê? Para manter o seu quarto arrumado. Para manter o seu quarto arrumado, né? Por quê? Porque esse processo aqui, ó, 3 dias sem arrumar e virar uma bagunça, é um processo que é mais espontâneo. É um processo que é mais espontâneo. Tá bom? Vou dar outro exemplo aí. Deixa eu apagar o exemplo do quarto aqui. Mais um exemplo aqui para entropia. Esse aqui é mais legal ainda. Deixa eu... Às vezes só minha ponteirinha eu fico perdidaço. Mais um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar o do quarto. Você, agora vamos parar de pensar no quarto, vamos pensar em nós. Né? Você como ser humano. Quando você dorme, você gasta energia? Gasta ou não gasta? Responde para mim. Se você gasta ou não gasta? Mínima, mas gasta, né? Constantemente você fica gastando de energia. Você fica gastando energia, né? Por quê? Porque você é um sistema organizado. Você é extremamente organizado. Olha as notícias que a gente viu, aquelas proteínas todas super mega organizadas. Super organizadas, elas têm o jeito que elas ficam bonitinhas, os átomos ligados entre si daquele jeito X, Y, Z, né? Para você se manter organizado e o universo gosta de bagunça, o que você tem que fazer? Você tem que ir contra o universo. Você precisa gastar energia. Você gasta energia para ir contra o universo. Vamos supor que está aqui, não é você não, tá? Uma pessoa aleatória.
que aconteceu com a pessoa? Foi pro beleléu, morreu, tá? O que acontece quando a pessoa morre? Ela para de produzir energia, ela para, não tem mais ciclo de Krebs, não tem mais produção de ATP, para de produzir energia. O que você vai virar? Você vai virar uma massa lá, ó, de átomos, de moléculas, de átomos. Você vai ficar agora, você vai estar bagunçado. Por quê? Porque o universo ele gosta de bagunça. Então a gente tem que pensar isso. Normalmente, espontaneamente, o universo tende a uma maior entropia, tá? Espontaneamente, o universo tende a uma maior entropia. Deu para entender? De boa? Um ponto importante aqui também, só pontuar isso, é o seguinte, que quando a gente fala aí a gente fala de entropia, né, e fala como se ela fosse bagunça, alguns exemplos mostram que ela não é relacionada só à bagunça, alguns exemplos mostram que ela pode parecer mais organizada, tá? Então, quando a gente fala entropia, se você quiser ser mais sério, assim, para lembrar mesmo, lembra de bagunça, que é fácil. 90% dos seus problemas vão estar resolvidos com relação de bagunça, tá? Mas você pode pensar em entropia aqui, ó, como se fosse um número de estados do sistema, tá? Então, uma maior entropia seria um maior número de estados do seu sistema. Consequentemente, a maioria das vezes você vai ter uma maior bagunça aí. Por exemplo, a água com sal, você tem mais estados. Por quê? Porque você tem, como se fosse assim, você pode pensar só a água, você tem a água e o sal, você tem a interação do sal com a água, interação de hidrogênio, você tem só o sal, você tem mais estados na água com sal do que você teria só na água ali, tá? Então, entropia, falando assim cientificamente de uma maneira mais bonita, seria número de estados, mas a gente pode pensar como se fosse bagunça, que tá na mesma, tá de boa, e dá bonito para explicar as coisas aí. Agora, olha aqui que legal, né? Quem tem maior entropia que a gente tinha falado aqui da água e o sal era o sistema B, né? Então, se eu falasse assim, quem tem maior estabilidade? Quem tem maior estabilidade, o A ou o B? Quem tem maior estabilidade, o A ou o B? O sistema A ou o sistema B? Responda para mim, por favor. Quem tem maior estabilidade, olha aqui. Olha lá agora. A resposta certa é a B. Mais estável. É mais estável. Mais estável porque pensa isso, porque o universo gosta de quê? O universo gosta da bagunça. Então, se você tem um sistema que tem uma maior entropia, ele vai ser mais estável do que um sistema que não tem uma maior entropia. Quer um exemplo disso? Temperatura da água. Para ferver aqui, ó, 100 graus Celsius. Temperatura da água com sal para ferver, às vezes, sei lá, vou colocar aqui 110 graus Celsius. Não lembro de qual, tá? Tô chutando, que vou colocar aqui até aproximado. Por quê? Porque como ele é mais estável, o B é mais estável do que o A, para você transformar aqui de líquido para vapor, você precisa de mais energia, você precisa fornecer mais energia, porque ele está num estado mais relaxado. Pensa que ali, ó, ele está mais tranquilo, mas para você colocar ele para ferver, você vai ter que gastar mais energia, tá? Então sempre pensa isso, a entropia, ela tem essa relação de o universo tender a sistemas de maior entropia, tá bom? Espera só um minutinho. A moça abaixa só um pouquinho. Então agora, deu para entender o que é a entropia?
Tá de buenas? Boa. Agora, olha a situação. Deixa eu apagar. Deu para entender esse da água com sal também, né? É mais estável, ferve mais, o universo tende a maior entropia. Agora, olha lá. Vou imaginar aqui. Dois sistemas de novo, tá? Primeiro sistema aqui. Vou colocar a aguinha. Vamos desenhar só a água. H2O. Gente, é muito bom aqui porque o giz nunca acaba. Dá para eu fazer o desenho que eu quiser, gastar o tanto de tinta que eu quiser. Sistema de água líquida. E aqui, sistema gelo, né? Sólido. Beleza? Qual tem maior entropia? Líquido ou sólido? Responde aí. Qual desses sistemas tem maior entropia? Líquido. Alguém discorda? Alguém concorda? O líquido. O líquido tem maior entropia. As moléculas estão mais soltas. Elas estão com um maior grau de liberdade ali. Então vamos lá. Pensando isso daí, né? Enquanto no sólido, vou até fazer um sólido aqui, ó. Umas moléculas mais organizadas. O que vai acontecer? Naturalmente, se você pegar um gelo e tirar da geladeira e deixar ele com o tempo, você vai voltar lá e como ele vai estar? Ó. Beleza, você fala assim, beleza, entendi a entropia, né? Naturalmente, o gelo está se transformando em líquida, em água líquida, a água sólida está se fundindo e transformando em água líquida, porque tem maior entropia. Deu para entender? Muito bem, né? Isso aqui, ó, a gente aqui no... Deixa eu fazer aqui o... Vamos lá. Até escrever escrever no Brasil. Onde a gente tem aqui temperatura aí, ó, 35 graus Celsius. Agora vamos supor, situação 2 aqui, que você vá para aqui, ó, Alasca. E aí, se você pegar o gelo, ou se você pegar a água líquida e deixar lá, como é que vai, quando você voltar, como é que ela vai estar? Líquida ou sólida? Líquida ou sólida? Tá para cá? O slide está para cá? Vai estar como? Ei, vai, meu povo. Boa. O que vai acontecer? Isabela tá respondendo todas, hein, velho? O que vai acontecer no Alasca? Agora a setinha aqui, ó. A setinha aqui, ó. Vai para o lado direito. Vai ficar para sólido. Espontaneamente, isso? Espontaneamente. Vou colocar aqui Alasca menor do que 0 graus Celsius. Espontâneo. Esse daqui são ambos processos espontâneos. E aí agora? E agora? Espontaneamente, você está indo de um sistema que tem maior entropia para um sistema que tem menor entropia. O que está sendo necessário aí para ver se é espontâneo ou não? Principal ponto que a gente tem que pontuar para ver se é espontâneo ou não vai ser quem? Vai ser aí, ó, a nossa temperatura. Vocês estão ouvindo o carro da pamonha passando?
Queijo fresco e curado. Hein? A temperatura importa, então, nessa questão de ser espontâneo ou não ser espontâneo. Então, a gente pensava ali, ó, entropia, maior entropia, o processo é espontâneo. Beleza, dá para entender. Agora, dependendo da temperatura, vai ser ou não espontâneo. Eu estou brigando com o carro da pamonha. Vocês estão ouvindo o carro da pamonha? Para que corona? Tem pamonha. Vai ser o quê? Vai ter a relação, voltando aqui, eu desconcentro com essas coisas. Vai ter a relação de espontaneidade, entra também a temperatura. A temperatura é importante. Olha essa barulheira, velho. Tem criança brincando na rua, tem pamonha passando, meu Deus. A temperatura é importante, então. Por quê? Porque vai ter casos em que mesmo você aumentando a entropia, esse processo não vai ser espontâneo, que é igual a gente viu a água congelando no Alasca lá. E é aí que surge quem? E é aí que surge a questão da energia livre. Da energia livre. Por quê? Porque nem a entalpia, né? Nem a entalpia e nem a entropia, né? E nem a entropia são suficientes para dizer se o seu processo é espontâneo ou não. Então, quando a gente fala de energia livre, a gente está meio que relaciona quem? Relaciona a entalpia, relaciona a entropia. Por quê? Porque por mais que o universo goste de uma maior entropia, em algumas situações aquilo ali não vai acontecer. Por quê? Igual a gente viu, porque depende da temperatura. Então depende dessas três grandezas aí, e aí surgiu a energia livre. A energia livre, ela foi criada por esse cara aí, pelo Gibbs, tá? E aí ele chamou aí de energia, muita gente chama de energia livre de Gibbs. É Gibbs com I só, né? Energia livre de Gibbs. O símbolo que se usa para ela aí é ΔG. ΔG. E com ΔG, sim, a gente pode falar se o sistema vai ser ou não espontâneo. Tá? Como assim? Vamos voltar aqui. Deixa eu apagar alguns pontos aqui. Olha o carro da pamonha, tá passando. Olha aqui. Como que a gente relacionaria aí a questão da energia livre de Gibbs? Vamos colocar aqui para a gente entender. É easy. No Brasil, gelo vira água, é espontâneo? É espontâneo. A energia livre de Gibbs aqui, ó, no Brasil, é menor do que zero para esse processo. No Alasca, né? Gelo, vamos colocar aqui. Não, já sei, vou fazer melhor ainda. Melhor ainda. Vou... Apaga tudo. Deixa só... Imagina o desenho na sua cabeça aí. Vamos fazer assim, ó. Brasil... Alasca. Tá? Aqui, ó. Gelo. Líquido. E líquido. Gelo. Vamos fazer esse desenho que vai ficar bem bom de explicar. Olha lá. Como é que a gente pode imaginar isso daí? Ó, no Brasil, gelo vira líquido? Vira. Né? Qual vai ser meu ΔG? Menor do que zero. Tá? No Alasca, gelo vira líquido? Não. Meu ΔG maior do que zero. No Brasil, líquido vira gelo fora da geladeira? Não. Então, meu ΔG para esse processo aqui é maior do que zero. E aqui, no Alasca, líquido vira gelo, que a gente viu? Viu. O ΔG menor do que zero. Então, repara que sempre que um processo acontece,
Olha lá, o que a gente está tendo com ΔG aqui, ó? O que a gente está tendo com esse ΔG? O ΔG é negativo para processos espontâneos. O Gibbs, o velho aqui, ó, o Gibbs, ele conseguiu imaginar uma equação em que fala assim: se é maior do que zero, não é espontâneo. Se é menor do que zero, é espontâneo. Por quê? Porque com a entropia a gente consegue falar isso, mas algumas situações você vai tropeçar. Outra, com a entalpia, quando a gente fala, normalmente a gente tende a pensar, né? Processos exotérmicos são mais espontâneos, mas nem sempre, né? Vão existir processos que são endotérmicos e que são espontâneos aí, né? Por exemplo, se você imaginar a água evaporando, a água evaporar é um processo endotérmico ou exotérmico? Endotérmico, né? Endotérmico. Se você for lá no deserto do Saara, a água vai evaporar. É um processo endotérmico e espontâneo, porque depende da temperatura. Então, essa dependência da temperatura levou o Gibbs a fornecer essa equação aí, que é essa equação aqui, ó, da energia livre de Gibbs, que ela relaciona bonitinho aqui, ó, entalpia, relaciona aqui entropia, que é esse ΔS aí, tá? E relaciona a temperatura, tá? Relaciona estes três processos aí. Só um ponto que eu esqueci de falar aqui, que é importante para a gente. Vamos supor aqui, ó, vamos voltar lá naquela aguinha com sal. Cadê o mouse? Sumiu, travou. Aqui, pronto. Vamos supor a água. E você está passando água mais sal, né? Se você passar aqui, ó, aqui, só esse exemplo aqui, tem um ΔS maior do que esse ΔS aqui, tá? Do que essa entropia. A entropia, não é nem ΔS, é um S, né? A entropia aqui, ó, é maior, não precisa ser delta porque não é variação, né? A entropia da água com sal, igual a gente viu, é maior do que o só da água. Então, se você passar da água para água com sal, você está tendo uma variação positiva de entropia, tá? A entropia, você tem que pensar isso. Se você aumenta a entropia, o seu valor aí do ΔS, se você aumenta a entropia do sistema 1 para o sistema 2, ele vai ser positivo. Aumento de entropia é um valor positivo, tá? Só porque eu não falei dessa relação de entropia ser positiva ou negativa. Quando você aumenta a entropia de um sistema, você tem aí um valor positivo lá. Tudo bem? Então, a energia livre de Gibbs, ela surge para falar essa questão de espontaneidade das reações aí. Uma reação que ela vai ser espontânea, ela vai ter aí, ó, um ΔG, que está como? O ΔG vai estar maior do que zero, né? Um ΔG maior do que zero vai ter aí, ó, uma reação não espontânea. E reações espontâneas vão ter um ΔG menor do que zero. Sistemas em equilíbrio aí, ó, você vai ter um ΔG igual a zero, né? Toda vez que vocês têm aula com a Maria Amélia, que vocês estão falando da constante de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio. A constante do equilíbrio, ela é feita quando o ΔG da reação é igual a zero, tá? A constante de equilíbrio, ela é uma situação em que o ΔG da reação é igual a zero. Imagina, a reação não vai nem para um lado e nem para o outro, né? Existem reações, existem cálculos que a gente pode relacionar a constante de equilíbrio com o ΔG. A gente não vai entrar nesse detalhe aí, mas é bem simples. Mas então, a constante de equilíbrio, a sua reação entra em equilíbrio quando seu ΔG é igual a zero. Ou seja, a reação, vamos supor que você começou a fazer uma reação, ela está sendo espontânea indo para os produtos. Quando chegar num ponto em que o ΔG zerou, essa reação para de acontecer. Se você quiser forçar ela ao contrário, você vai começar a colocar um ΔG positivo, você está forçando. Quando você parar de forçar, ela vai equilibrar de novo.
Então, tudo atende a um ΔG zero lá, tá? Sistemas em equilíbrios têm um ΔG igual a zero. Olha aí um problema envolvendo o ΔG, como é simples de fazer, né? Calcule a energia livre de Gibbs para a reação e veja se ela vai acontecer normalmente ou não. Então, aqui, ó, se você misturar amônia com um ácido clorídrico e ver se está formando cloreto de amônio, dada para a reação aí, ó, ΔH menos 76 kJ e ΔS menos 284,8 joules por Kelvin, né? Tá dando para entender a questão de ΔG? Deu para entender para que serve ΔG? Então, olha essa reação aí. Esse probleminha, né? Como que a gente faz? Obrigado pelas respostas, gente. É muito bom quando vocês respondem. Quando a gente usa a equação é o quê? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, né? Quem que vai ser o ΔH? Menos 176. Deixa eu fazer aqui embaixo bonitinho, né? Para de zoeira. Negócio gigante ali. Deixa eu apagar isso aqui. Apaga assim mesmo. Então, vamos lá. ΔG, ΔH, menos T, ΔS. Se eu fizer isso aqui, ó, menos 176, menos 25, vezes menos 284,8. Né? Tá aqui, ó, o ΔH, o T e o ΔS. Né? Tá certo? Tá certo? E aí? Tá certo ou tá errado? Não, velho. Não tá certo. Erros, vamos ver os erros aí. Vamos ver os erros aí. Importante sempre, gente, prestem sempre muita atenção nessas coisas. Na minha aula até que tem pouco, mas na da Maria Amélia chove isso daí. Olha aqui, ó, pontos importantes, ó. Kilojoules. Joules. Por Kelvin. E graus Celsius. Olha a zoeira que tá nisso daí. A zoeira que tá nisso daí. Quando a gente fala de temperatura, qual é a unidade que a gente usa? Sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin, tá? A temperatura sempre em Kelvin. Por quê? Porque o grau Celsius, ele tem negativo, véio. E quando você coloca negativo nessas contas, dá errado, tá? Então, a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Como que eu transformo a temperatura em Kelvin? Você pega a sua temperatura em graus Celsius, fiz ao contrário, graus, né? E soma mais 273,15. Pronto. Exemplo, 25 graus Celsius, 25 graus Celsius mais 273,15 vai dar quanto? 298,15 kelvins. Fechou. É só isso. Só transformar. E para fazer o contrário, é só subtrair, né? Se você quiser transformar para Kelvin, para graus Celsius. Então não esquece, esse número 273,15 é muito importante. Por quê? Porque Kelvin não tem zero. Opa! Kelvin não tem negativo. Cara, tem uma moto alucinando aqui, gente. É impressionante como é que... Eu não sei se é sexta-feira ou se... Tá? O Kelvin, ele é importante porque ele não possui negativo. Daqui a pouco eu falo por que ele não possui negativo, tá? Então tem que transformar. Outro ponto aqui, ó, 176 kJ, 284,8 joules. Tem que transformar? Tem. Como? Vou transformar de joule para quilojoule. Como é que eu tenho que fazer? 1 kJ vale 1000 joules. Ou seja, eu tenho que dividir esse valor aqui, ó, por 1000, né? Então, eu tenho que fazer menos
284,8 dividido por 1.000 ali, ó. Que vai dar quanto? 0,2848 quilojoules. Tá bom? De boa? Agora sim eu posso montar essa equação aqui, que aí ela vai ficar como? Né? Isso aqui estava errado, isso aqui estava errado. Menos 176, vou colocar até as unidades aqui, ó, quilojoules, menos. Opa! Olha eu botando 25 de novo ali. Deixa eu apagar. Menos 298,15 kelvins menos 0,2848 quilojoules por Kelvin. Fecha parênteses lá. Ó, corto Kelvin com Kelvin, né? Vai ficar quanto essa conta aqui? Deixa eu apagar esse aqui de baixo para fazer aqui mais bonitinho. Vai ficar quanto essa continha aqui? Menos 176, né? Quilojoules. Aí agora, 298,15 vezes 298,15 vezes 0,2848 menos 84,91. Vou deixar 84,91 quilojoules aqui também. Quilojoules, porque cortou o Kelvin com Kelvin. Kilojoule pode subtrair com quilojoule? Pode. Vai ficar quanto? Menos 176 quilojoules mais, porque menos com menos dá mais 84,91 quilojoules. Tá certo as unidades? Tá, vai dar quanto isso daí? Menos 91,09 quilojoules. Fechou? Ou seja, seu ΔG aí, ó, é menos, olha a resposta, menos 91,09 quilojoules. Pergunta, essa reação acontece espontaneamente? Acontece ou não acontece? Sim ou não? Sim ou não? Boa, boa, Brenda. Acontece. Por quê? Por que que acontece? Porque o ΔG, porque seu ΔG, aqui, ó, é negativo. É negativo. Então, ela é espontânea. Essa reação é uma reação exotérmica, olha lá, exotérmica, deixa eu fazer até de outra cor para ficar bonitinho aqui, para a gente não misturar com os cálculos aqui. Ela é uma reação que é exotérmica, ela é uma reação em que há uma diminuição à entropia. Exotérmica por quê? Porque os produtos têm menor energia do que os reagentes. Olha lá, o ΔH da sua reação, ó, é menos 176. E o ΔS, menos 284. Eles são mais organizados. Se a gente olhasse aqui também, ó, às vezes a gente pode até pensar por esse ponto aqui, ó. Tem um reagente, dois reagentes, dando um só produto, né? Ou seja, você tem aí uma certa organização, você está ficando com uma menor quantidade de substância ali na sua reação, tá? Deu para entender como é que faz essa questão de ΔG? Como que funciona o ΔG?
Tá tranquilos? De boa, né? Cálculo simples, o que eu peço, gente? Só tomem cuidado com as unidades, tá? Tomem cuidado com as unidades. E outra, só aqui explicar por que o Kelvin é negativo. O Kelvin, quando a gente fala de grau de temperatura em Kelvin aqui, ó, o 0 Kelvin é chamado o zero absoluto, tá? Ele é uma temperatura que você não consegue atingir, até hoje ninguém conseguiu atingir o 0 Kelvin, e no 0 Kelvin seria como se suas moléculas estivessem todas paradas. Por quê? Porque a temperatura, querendo ou não, é a medida da energia cinética das moléculas, de quantas moléculas estão se movimentando. No 0 Kelvin, as moléculas estariam paradas, literalmente paradas. Por quê? Porque um pouco acima elas já começam a se movimentar, tá? Então, menos 273,15 graus Celsius, você estaria aí com tudo parado. A galera aí que fica se congelando, né? Eu não sei, depois dá um Google para ver qual a temperatura do nitrogênio líquido, mas já é uma temperatura que as moléculas já ficam bastante reduzidas, então processos, por exemplo, de putrefação e de a pessoa estragar e tudo mais, já são retardados aí por vários anos. Agora imagina no 0 absoluto, você poderia guardar uma pessoa por tempo infinito, que a pessoa ia continuar ali, não viva, né, mas morta ali, intacta, tá? Então, tenham sempre na cabeça que sempre usa Kelvin para cálculos. Por quê? Porque graus Celsius tem negativo, tá? A não ser que seja uma conta que está todo mundo usando graus Celsius ali, aí você pode abrir uma exceção e usar, mas no normal é em Kelvin que você evita erro com negativo. Tudo bem? Imagina, se entra o negativo aqui, ó, né? A gente ia ter problema com a situação ficar positiva a partir de 0 graus Celsius. Enfim, ia ficar uma bagunça, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um intervalo aí, a gente volta às 9 horas, pode ser? Beleza, beleza. Deixa eu deixar um slide aqui, escrito aqui, ó. Voltamos 9 horas. Tá dando para entender? Tá de boa, né? Esse conteúdo até que é tranquilaço, tranquilão. Voltamos, deixa eu escrever aqui de uma cor bem bonita. Escrever de roxo. Voltamos. Às 21 horas. Gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem participando, por vocês assistirem. 9 horas a gente volta, vou tomar mais um café, vou, sei lá, comer alguma coisa. E é isso aí. Vou botar uma música aqui para ficar de boa. Deixa eu achar meu celular. Cadê meu celular? Vou deixar uma música rolando aí. Don't worry about a thing.
treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put your provide a bread. It's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling. It's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling. I wanna know now. I've got to know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. I wanna love you. I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter, yeah. Oh yeah, of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put your love out of bed. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Whoa. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. See, I wanna love you. I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Just the Father bread. We'll share the shelter. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I blessed my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line, and the waiting feels fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come. Come, oh, I don't wanna wait in vain for your love.
wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now, for I to knock some more. In life I know there is lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. Oh, come, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Oh, I don't wanna wait in vain. 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 Independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Eu gosto muito de você. Chego, me sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como a água do mar, vem me dar novo sentido pra viver. Me encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem. Flores brancas para se manjar. Flores brancas vai se manchar. Para todo mundo que está presente aqui na Acústico Night Roots do Rio de Janeiro. Vamos juntos. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Eu
gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar forte como a água do mar. Vem me dar do destino pra viver. Encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem. Flores brancas faz manjar. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem. Flores brancas faz manjar. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Bora, galera, 9 horas. Simboliza um beijo que na tua boca. Tocando tanta música boa e começa do nada esse negócio chato, essa música aqui. Mano, é Gabriel Elias, o que, velho? Como é que o nego bota no Bob Marley e Gabriel Elias na mesma lista? E aí? Voltaram? Estão aí? Estão aí? Estão aí? Alô, 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 alô? Samuel. Caraca, Samuel saiu e voltou. Boa, bora. Boa, boa. Oi, Brenda, Isabela, Ingrid. Anne, estás aí? O que foi que você está rindo aí? Peraí que travou aí. Oxi, que viagem é essa, gente? Vamos lá. Ó a fera, ó a fera. Gente, agora aqui, ó. Né? Vamos falar um ponto aqui de condições padrões, tá? Por quê? Ah, amiga, daqui a pouco você late. Por quê? Cadê a canetinha? Boa, tá aqui. Porque de vez em quando a gente vai cruzar com esse símbolozinho aqui, ó. É o ΔG, que tem uma bolotinha em cima ali, tá? Esse ΔG é chamada energia livre de Gibbs padrão, tá? A energia livre de Gibbs padrão, ela é fixa para uma dada reação e temperatura, e às vezes, a maioria das vezes, ela pode ser aí, ó, por isso, tabelada, tá? Ela vai ser muitas vezes usada, a energia livre de Gibbs padrão, quando a gente quer relacionar com, por exemplo, o K, com a constante de equilíbrio. Tudo bem? Mas então, quando vocês verem, lembrem disso, quando vocês verem aí energia livre de Gibbs, né, padrão, a energia livre de Gibbs padrão é sempre a uma temperatura constante. Se você muda a temperatura, você muda a energia livre de Gibbs, porque ela tem ali, né, na sua equação, ela tem ΔG, é ΔH, menos T, ΔS, tá? Então, o padrão é uma quantidade fixa para uma dada reação e não varia quando a reação prossegue, olha aí, não varia, tá? Quando a gente fala aí já
de energia livre de Gibbs normalmente ao longo da reação, né? Isso aqui é legal a gente pensar ao longo da reação, esses 3 gráficos aí, a gente vai ter uma variação da energia livre de Gibbs, igual esse quadrinho aqui está mostrando, ó. A gente tem aqui, no ponto inicial, todos os reagentes. Aqui, a gente tem todos os produtos, tá? E aqui, ao longo da reação acontecendo. Repara que nem sempre a sua energia livre de Gibbs vai ficar onde? Vai ficar onde você tem 100% de produto lá, tá? Isso daqui explica um ponto importante, o quê? Que não são quase nenhuma reação, não existe reação aí, ó, que seja o quê? Que seja 100%. Por quê? Vamos pensar para o lado da desordem, vamos pensar para o lado da entropia. Primeiro ponto aqui, só falar da entalpia. Essa reação é uma reação teórica aí, uma reação aleatória, que a gente vai discutir, está discutindo. Entalpia, tá o reagente aqui, produto aqui. Essa reação, exotérmica ou endotérmica? Essa daqui, ó, reagente em cima, produto aqui embaixo. Exotérmica ou endotérmica? E aí? Exoendo. Daqui para cá. Daqui para cá. Responde aí, meu povo. Boa, Samuel, exotérmica, né? A gente tem aí, ó, uma perda. A gente perde calor. Perdendo calor aí, a reação. Tá? Olha a entropia. A entropia está saindo daqui e vindo para cá. Então, a entropia sua é positiva. Positiva. Você está aumentando a bagunça. Normalmente, reações assim, ó, que você tem reações exotérmicas e com aumento de entropia, é muito favorável acontecer. Muito favorável acontecer. Agora, dá uma reparada aqui na entropia. A curva da entropia, o máximo da entropia, ó, não é nos produtos. Por quê? Vamos imaginar aqui o potinho. Vamos imaginar o potinho, uma situação, né? Você tem inicialmente, você tem aqui só reagente, né? E no final aqui, ó, na situação final do potinho, no becker, você tem o quê? Só produto. Final aqui, né? Que é a situação final. E você tem no meio do caminho aqui, ó o meio do caminho. O que você vai ter? O que você já vai ter aqui? Reagente mais quem? Mais produto. E isso daqui, ó, faz com que aconteça um ápice, um máximo de entropia num ponto que não é o final. Porque no final você está mais organizado do que você estava no meio da reação. Porque no meio da reação você tem reagentes e produtos, tá? Por isso que não existe uma reação 100%, porque 100% você estaria indo ali para o lado de diminuir a entropia, mas claro que existem reações que vão fazer essa curva como? Vão fazer essa curva aqui, ó, quase indo para o mínimo ali no negócio. Vai ter reações que vai ter 99,9% de rendimento ali, mas nunca chega naquele 100% lá. Tudo bem? Mas aqui é só para explicar que essa energia livre de Gibbs, então, ela varia sempre indo para um ponto em que você tem uma maior estabilidade ali. Aqui, ó, se a gente olhasse numa reação da Maria Amélia, numa reação de equilíbrio, né, você colocou os reagentes, começou a ter a reação, quando chega aqui, ó, num ΔG mínimo, né, num ΔG mínimo, você tem um K de equilíbrio aqui, fazendo isso daí, tá? Então, só lembra disso que, quando a gente fala de entropia, quando a gente fala de energia livre de Gibbs, a energia de livre padrão... Oxi, Maria. Esperar, eu bati. Ei! Daqui a pouco eu mostro ela, gente, para vocês. A energia livre de Gibbs padrão não varia. Não varia, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes vocês vão ver lá a energia livre de Gibbs tabelada, mas ela não varia, é a padrão, é quando tem uma determinada temperatura para uma quantidade fixa de reagentes, tá? No estado fixo lá. Agora, esse ΔG aí pode variar,
sim o ΔG sem ser padrão. Tudo bem? Agora, olha essa situação aqui, ó. Olha essa situação aqui. Se um ΔG é menor do que zero, numa certa temperatura, o produto tem energia livre menor do que os seus elementos puros, né? E a substância tende espontaneamente a formar o composto, né? Tende a formar o composto, né? Se o ΔG for maior do que zero, a reação não é espontânea e então você vai tender a formar quem? Vamos colocar aqui a reação reagente formando produto. Se esse ΔG for maior do que zero, você vai tender uma curva para lá muito maior. Você vai tender a formar os seus reagentes novamente, mesmo que você force essa reação a acontecer para formar os produtos. Isso daí é meio simples de entender, né? Se você está indo para um caminho que não é espontâneo, normalmente quando você parar de fazer essa reação, isso daí vai tender a fazer o quê? Ele vai tender a voltar para o estado que ele estava lá, né? Mas aí tem uma situação, olha aqui, ó, energia livre padrão, não uma situação, mas um exemplo aqui para dar. A energia livre padrão de formação do benzeno é mais 124 kJ por mol a 25 graus Celsius, né? Então, se você pega aí a energia de formação do padrão do benzeno, é mais 124, ou seja, é maior do que zero, né? E o composto tende a espontaneamente se transformar em elementos puros, Daí eu pergunto para vocês, deixa eu colocar um slide em branco aqui de novo. Só para ficar com o slide. Daí eu pergunto para vocês. Vou chegar lá no laboratório. Tem um frasco lá de benzeno, tá? Tem um frasco de benzeno. Verdadeiro ou falso? Existe ou não existe? Existe ou não um frasco de benzeno no laboratório? Deixa eu colocar aqui até a energia livre de Gibbs dele aqui, mais 124 kJ por mol. E aí? Vou chegar no laboratório. Falar lá. A Isabela respondeu, não. Pega um frasco de benzeno para mim. Existe ou não existe o frasco de benzeno no laboratório? Olha aí a situação. Pelo ΔG, o benzeno ele vai tender a fazer o quê? Voltar a ser reagentes. Não vou escrever reagentes, não, porque fica parecendo que o benzeno é reagente. Vou apagar aqui. O benzeno vai voltar a ser reagentes. Agora, olha o que acontece. Olha a situação. Pontos a se pensar, né? Quanto tempo? Quanto tempo isso vai demorar? Tá? Então, olha a situação. Se você chegar num laboratório, existe sim um frasco de benzeno. E a ideia era vocês responderem que não existe mesmo frasco de benzeno, pensando em quem? Pensando na energia livre de Gibbs ser positiva. Mas o benzeno existe. Por quê? Porque ele é estável termodinamicamente. Termodinamicamente, ele é instável. Olha a situação, olha as palavras que eu vou usar para vocês. Porém, ele é um reagente que é não lábil. E não lábil. Eu não vou nem colocar uma seta assim, não. E não lábil. O que acontece, então? Você tem um frasco de benzeno no laboratório. Você, quando foi fazer o benzeno na reação, você
forçou essa reação a acontecer, porque se você misturar os reagentes ali, eles não vão reagir espontaneamente. O benzeno, ele não se forma espontaneamente na natureza. Você não vai encontrar o benzeno sendo formado na natureza. Não, na natureza sim, né? Espontaneamente misturou o reagente ali e funcionou. A partir do momento que você fez o benzeno, que é a substância, ela vai ser instável termodinamicamente. Quem está me dizendo isso é o meu ΔG positivo, porém, ela demora a voltar a se degradar nos seus reagentes lá, tá? E olha que ponto interessante. Mesmo demorando, ela não demora assim tanto tempo, né? Demora, sei lá, se você deixar uns vários anos, aí vai demorar, né? Mas você tem que, quando você vai usar o benzeno, se você quiser fazer uma reação aí, você tem que fazer o quê? Você tem que destilar o benzeno. Destilar o benzeno. Por quê? Porque ele é instável, né? Ele se degrada, ele volta. Normalmente é espontâneo ele voltar a formar os seus reagentes, porém não é rápida essa reação. Por que eu estou dizendo isso? Porque então a gente tem duas situações aí, ó. A gente tem a questão o quê? A gente tem a questão de instável e estável. Instável e estável. E tem a questão que chama de lábil e não lábil. Tá? Instável e estável tem a ver com o quê? Tem a ver com ΔG. Né? Se ele for instável, ele tem um ΔG positivo. Se ele for estável, ele tem um ΔG negativo. ΔG padrão. Tudo bem? Agora, o lábil e o não lábil, ele vai ter a ver com um ΔT, mas esse T... Eu não vou nem colocar esse T maiúsculo, não. Vou colocar um T minúsculo aqui, ó. Ele vai ter a ver com um T minúsculo, que é relacionado a quem? Relacionado a um tempo, tá? Olha, por exemplo, o benzeno. Se a gente for falar do benzeno, o benzeno, igual a gente colocou aí, ó, ele é instável e não lábil. Ou seja, ele demora para degradar, porém ele se degrada com o tempo, por isso você precisa ir destilar quando for usar. Destila quando for usar. Isso você pode fazer para qualquer reagente, é um ponto que você pode usar a seu favor, né? Você está lá, você vai trabalhar no laboratório, você quer saber se o reagente que você vai usar é um líquido lá ou um sólido. Sólido vai ser mais difícil, né? Se você precisar destilar, vai ter um problema aí, você vai ter impureza, você vai ter que arrumar um jeito de purificar. Mas se você procurar uma tabela na internet que tenha a energia livre de Gibbs desse sólido aí, né? E você vê que ΔG dele é positivo, você vai ter que fazer um método de purificar isso daí. Purificar. Por mais que ele esteja lá na sua mão, tá? Uma substância ser instável não quer dizer que ela vá formar e desformar ao mesmo tempo. Tudo bem? E é por isso também, olha só, por isso que as pessoas têm que fazer o que com o medicamento? Tem testes de quê? De estabilidade. Né? Eu acho que vocês vão ver isso muito com a Gisele, eu não sei. Mas as substâncias, elas têm que ser testadas. Quanto tempo ela dura, né? Tem, por exemplo, um teste que chama teste de bancada. Quando você faz lá um novo cosmético e você quer saber quanto tempo ele dura ou quanto tempo ele não dura, né? Você tem que saber fazer esse teste de estabilidade. Porque se fosse só a gente julgar pelo ΔG, muitas coisas seria só você olhar, ΔG positivo, então ele degrada. Mas quanto tempo demora para ele degradar? Porque vamos supor que às vezes você tem uma substância que é instável, né? Que tem um ΔG positivo, mas ela degrada, tipo assim, de 100 gramas dela, dando um exemplo, de 100 gramas em 10 anos,
Em 10 anos, você vai ter depois 90 gramas. Ela é instável? Ela não continuou 100 gramas ali, mas ela é não lábil, diferente de uma lábil, né? Uma lábil é uma que rapidinho você fez ali, você tem que usar na hora, porque senão ela vai reagir com as coisas, ela vai voltar a ser o que é, tá? Então tem essa diferença aí, ó. Aqui, ó, composto termodinamicamente estável, depois eu vou colocar esses slides lá para vocês. É um composto cuja energia livre de formação é negativa. Um composto instável, ΔG, é positivo, tá? A tendência a um elemento se decompor pode não ser observada devido à sua decomposição ser muito lenta, caso do benzeno. Substâncias que isso não ocorrem são chamadas substâncias não lábeis ou inertes, né? Lábil, não lábil e inerte são termos referentes à velocidade. Substâncias que se decompõem rapidamente são chamadas de lábeis aí, né? Então, que quando a gente fala aí, quando a gente fala de labilidade, em química orgânica que tem muita questão, né, de lábil e não lábil. Lábil é aquele reagente, é aquele ligante que sai facilmente, né? Então, que reage facilmente aí. Deu para entender a questão de termodinamicamente estável e instável? Viu lá que o ΔG é positivo, ele é termodinamicamente instável. ΔG o quê? Padrão. Caso ele seja positivo, né, provavelmente você vai ter que purificar aquela substância para você usar ela no laboratório. Se ele for negativo, grande chance de você usar aquela substância e ela ainda está 100%. Por quê? Porque ela é uma substância que normalmente é estável daquele jeito que ela está ali. Tudo bem? Né? Igual perguntar, a formação do ΔG, o ΔG padrão do cloreto de sódio é negativo, né? Ele é estável, você pode guardar o sal de cozinha 1 ano na sua casa, que você vai comer e vai ser sal de cozinha do mesmo jeito. Ele não volta a ser sódio metálico, e nem você abre lá e está saindo gás cloro do seu sal. Tudo bem? De boa? Deu a entender? Tranquilo, né? Um outro ponto aqui, também que você pode fazer, é o seguinte, né? Para acabar aqui, quando a gente trata a energia livre, né? A energia livre, você pode calcular ela para uma reação da mesma maneira que você calcula entalpia de produto menos reagente, né? A energia livre de Gibbs aí, ó, ela pode ser a energia livre de Gibbs dos produtos menos a energia livre de Gibbs dos reagentes. Por quê? Porque a gente tem que aproveitar que a gente tem ΔG padrão, a gente tem tabela, né? Se você tem tabela, você às vezes consegue calcular um ΔG de uma reação que você nunca fez. Você pode saber se essa reação vai ocorrer espontaneamente ou não. Então, por exemplo, essa reação aqui, né, da amônia com oxigênio, formando óxido nitroso, né? Óxido nítrico ou nitroso, não lembro, né? Mais oxigênio, mais água ali, vamos ver se ela é espontânea ou não, né? A 25 graus Celsius, lembrando que 25 graus Celsius já tem que colocar mais 273,15 para virar 298,15 Kelvin, né? Sempre lembra de fazer isso. Agora, olha aqui, ó. A gente tem a energia livre de Gibbs padrão de todos os reagentes que você está usando e também dos produtos. Você tem de várias substâncias, né? Se você clicar lá no Google aí e procurar energia livre de Gibbs, você vai ver que tem várias energias. Deixa eu ver aqui. Tá. Vão ter várias energias padrões que você consegue calcular. Como que vai ficar esse ΔG aqui, então? Como que vai ficar esse ΔG aqui, então? Ó, ΔG vai ser... Vamos calcular primeiro esse daqui. Vou fazer por partes, vai ser mais fácil. Deixa eu apagar isso aqui só para... Vamos calcular dos reagentes. Vou grifar os reagentes de vermelho aqui, tá? Oxigênio, que é esse daqui. E amônia, que é esse aqui. Olha que interessante. Energia livre de Gibbs do oxigênio. Energia livre de Gibbs de substâncias simples. O que são substâncias simples? Formadas apenas por um átomo lá.
O2, Cl2. Só toma cuidado com carbono, porque tem carbono grafite e carbono diamante, tá? Aí vão ter aí algumas peculiaridades, mas normalmente a energia livre de substância simples é zero. É zero, tá? É como se essa substância ela tivesse já sempre no equilíbrio ali. Então, dos reagentes vai ser como? Né? Vai ser 4 vezes menos 16,45 mais 5 vezes 0. Da onde que vem esse daqui? Esse vem daqui e esse 0 vem daqui. Quem é o 4 e quem é o 5? Quem é o 4? 4, número de mols da amônia, 5 do oxigênio. Tudo bem? Quanto que dá esse valor aí? Deixa eu fazer aqui na calculadora. 4 vezes 16,5, 16,45. Vezes 4. 65,8. Então, aqui, ó. Menos 65. Deixa eu apagar isso aqui tudo de novo. Menos 65,8. Estou fazendo uma vitamina aí, na casa de alguém. Menos, então aqui, ó, daqui deles aqui dá menos 65,8. Agora vamos calcular o dos produtos. Quanto que dá? Ó, o dos produtos. Vai ser como? Né? 4 do NO, 4 vezes, qual que é o do NO? 86,55 mais 6 vezes, quanto que dá o da água? Menos 228,57. Aqui vai dar 4 vezes 86,55. 346,2 mais 6 vezes 228,57. 1.371. Vírgula 42. Né? Mais com menos vai ficar 346,2 menos 1.371,42, que vai dar aqui 1.025,22. Negativo. Então, essa conta aqui vai ficar como? Ó, o ΔG que a gente viu aqui, ó, vai ser o quê? Somatória dos produtos, onde esse N aqui, ó, é o coeficiente estequiométrico que a gente usou. O que é o coeficiente estequiométrico? São esses numerozinhos aqui, menos a somatória dos reagentes. Então, vai ficar como lá? Vamos lá para aquele slide lá. É que travou rapidinho a tela para passar. Vai passar vários slides. Fechou meu slide, cara. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Seu ΔG, então, da reação ΔG padrão vai ser menos 1.025,22 menos 65,8. E vai ficar quanto? Menos 1.025,22 mais 65,8, que vai dar quanto? R$909. Ai, que horrível, ficou esmagado, né? Deixa eu fazer de novo.
Tá muito feio isso aqui, gente. Vou fazer pequenininho. Aqui, ó, menos 959,42. Vamos lá. Menos 959,42. É o seu ΔG, então, dessa reação aqui, ó. Menos 959,42. Qual a unidade que tá? Todo mundo tá em quilojoule por mol aí, ó. Quilojoule por mol, quilojoule por mol. Você vai encontrar o quê? Quilojoule por mol. Na verdade, essa reação não é nem quilojoule por mol, né? Vamos pensar por quê que não é quilojoule por mol. Porque quando você faz isso aqui, ó, você está multiplicando 4 mols por 86,5 quilojoules por mol. Corta mol com mol. Então, aqui não tem esse mol, não. Análise dimensional é vida. Menos 959,42 quilojoules aí, né? Essa reação, então, ela é espontânea, 25 graus Celsius? É espontânea ou não é? Sim. Se você misturar esses reagentes aí, se você pegar a amônia, fica borbulhando oxigênio lá dentro da amônia, qual é o gás que vai ser formado? O óxido nitroso aqui. Se eu não me engano, esse gás aqui é o gás do riso, não é? Dá uma pesquisada aí depois. Se eu não me engano. Tudo bem? Mas deu para entender como é que serve a energia livre de Gibbs? Você consegue prever a espontaneidade das reações, tá? E sempre você tem que ver o quê? Você tem que ver a questão da temperatura. Por quê? Porque a reação ela pode não ser espontânea, mas se você aumentar a temperatura, é até legal eu pontuar isso aqui, ó. Vamos falar disso aí, né? Uma vez que ΔG é ΔH menos T ΔS, olha lá, quando eu aumento a minha temperatura, deixa eu mudar a corzinha aqui. Quando eu aumento a minha temperatura, né? Olha o T aqui. O T é em Kelvin. Qual é a vantagem do Kelvin? Nunca é negativo. Nunca é negativo. Se eu aumento T, pensa no sinal aqui. Pensa aqui, ó. Pensa nesse daqui. Isso daqui vai tender a ficar maior, né? Eu estou subtraindo esse valor, ó. Eu estou subtraindo esse valor. Então, se eu aumento o T, eu faço o ΔG diminuir. Ou seja, com maiores temperaturas, eu vou favorecer a minha espontaneidade da reação. Agora tem um ponto aí, vamos ver se vocês conseguem só esse pulo do gato. Para isso que eu estou falando aqui, para isso ser verdade, minha entropia deve ser positiva ou negativa? E aí? Responde só essa daqui para a gente terminar a aula. Para isso daqui que eu falei, o aumento da minha temperatura leva a uma diminuição do meu ΔG, favorecendo a reação para ΔS positivo ou negativo? Positivo ou negativo, meu povo? Boa, Samuel. Caraca, Samuel manda bem, velho. Para ΔS positivos. Ou seja, para sistemas em que eu tenho um aumento da entropia. Se eu tiver sistemas que a minha entropia está aumentando, eu aumentar a minha temperatura vai favorecer a reação. Por quê? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar um ΔS que não seja positivo, um sistema que você está diminuindo a entropia, né? Esse ΔS vai ficar o quê? Vai ficar aqui um ΔS negativo, né?
Então, vai ficar menos uma temperatura vezes o menos ΔS, que vai dar, né, menos alguma coisa negativa aqui, um valor que vai ficar positivo esse valor, porque menos com menos dá mais, né? Então, se o seu ΔS for negativo, se o seu ΔS for negativo, isso daqui já não vale, né? Para ΔS negativo, o que você tem que fazer? Diminuir a temperatura, vai fazer com que você diminua o seu ΔG, tá? Então, o ΔG você tem que ficar esperto, não são todas as reações que são exotérmicas que são espontâneas, não são todas as reações que aumentam a entropia que são espontâneas. Por que você tem que olhar? Você tem que olhar sempre para a sua energia livre de Gibbs, e é para isso que ela serve. Naqueles artigos, eu passei uns artigozinhos para vocês lá, falando sobre um medicamento que ele ia se degradando, ia formando outro, né? Ele até formava um cristal diferente, esse cristal era mais difícil de empacotar. Não, ele não formava um cristal diferente. Na verdade, o que acontecia é que eles queriam formar um cristal e esse cristal não formava. Mas por que não formava? Porque no artigo lá eles falam porque a energia livre desse cristal que não formava era maior do que a energia livre do outro cristal que era formado lá. Tá? Então você tem aí, né? Principalmente aí questão quando você está tratando isômeros, né? Se você tem a preferência, você vai ter a preferência ao que possuir menor ΔG. E olha que curioso isso. Por que ele vai possuir menor ΔG? Porque ele é um isômero, mas eles têm as ligações diferentes entre os átomos, né? Ele vai ter uma entalpia diferente. Ou ele é isômero, mas espacialmente ele é diferente. Então, ele vai ter uma entropia diferente. Tudo bem? Então, tudo isso daí está relacionado aí com a energia livre de Gibbs, e é para isso que ela é usada. Quando vocês verem artigos falando aí de energia livre, não são todas as pessoas que tratam, que falam energia livre de Gibbs. Normalmente artigos falam, a energia livre dessa substância é maior do que essa, a energia livre dessa substância é menor. Pode saber que é o ΔG que você vai estar usando lá. Tudo bem? Boa, Anne. Fechou? Fechou de bola? Deu para entender, então, a questão da entropia? Lembra que entropia é bagunça. Lembra que entalpia, a entalpia ali, né? Ela está relacionada com calor. E o que vale mesmo para você dizer se é espontaneidade vai ser a energia livre, que relaciona a entalpia, a entropia, e ainda entra aí a questão da temperatura, que conta, né? Nem sempre um processo espontâneo aqui no Brasil, onde tem 35 graus Celsius, vai ser espontâneo lá no Alasca, tá? Uma reação para ela ser espontânea. E aí também é importante aquilo ali que eu falei para vocês de estabilidade e instabilidade, termodinâmica, né? Um produto ele pode ser instável, mas ele se demora a se degradar. Então, você consegue ter ele, mesmo que ele tenha um ΔG positivo de formação, você forma, mas ele vai se degradar mais facilmente lá, tá? Beleza? A aula de hoje é isso que eu precisava explicar. Tudo bem? Eu vou colocar depois uma listazinha de exercícios mais simples sobre essa questão de entropia, energia livre de Gibbs e entalpia lá. E aí, só comentar com vocês como que vão ficar os nossos pontos desse semestre. De boa? Tudo bem? Eu vou parar de gravar, então, para não precisar ficar gravando 1000 anos para vocês ficarem vendo lá coisas que vocês já sabem com relação à pontuação. Mas muito obrigado por quem assistiu, por assistir, por participar. É isso aí. Falem para quem não assistiu assistir, que eu vou colocar no YouTube, e vou passar o link para a Anne, para ela passar para quem não assistiu assistir. Tá? Fechou. Vou interromper a gravação. É isso aí.